Então, gurias, boa noite. Eu vou colocar para apresentar e aí vou conversar um pouco. Trouxe algumas coisinhas. Deixa eu abrir primeiro, senão não vai dar certo. Peraí. Aqui, a janelinha. Aqui. E aqui. Entramos. Vocês conseguem ver aí? Sim. Que eu não consigo ver se eu apresentar, não sei. Sem mais apresentar trabalho. Agora não tem mais nada. Agora a gente não tá vendo mais nada. Agora a gente tá vendo tua fuça. Quer dizer, antes nós também tava vendo tua fuça. Que é bem bonitinha, mas não é o intuito hoje, no caso. A gente quer ver a tua apresentação. Tá, vou colocar assim. Não sei mais apresentar trabalho, gente. Tá, eu sei que agora vocês estão vendo, né? Não consigo ver ninguém. Alguém fala alguma coisa comigo. Espera aí que tá tentando. Tá carregando? Tá aparecendo só uma foto tua de Mortícia. Agora tá. Agora foi? Agora, isso. Tu não vai nos ver. Agora. Deu certo. Agora deu. Aí. Tá lindo. Tá. Então, gurias, eu trouxe algumas coisas pra gente conversar sobre planejamento e organização para 2025. Quando eu fui pesquisando algumas coisas para a gente falar e o que especificamente eu iria conversar com vocês, me surgiram vários insights, assim, várias coisinhas que até conversei com a Márcia de tarde também, para a gente trazer em outras oficinas. São várias ferramentas, vários métodos que a gente consegue utilizar no planejamento e na organização da nossa empresa, né, das nossas finanças de empresa e de empreendedoras, mas também na nossa vida pessoal. Então, tudo que a gente conversar aqui hoje, a gente também consegue aplicar na nossa vida pessoal, tá? Eu vou trazer aqui o ênfase na questão de controle de receita e de despesa, mas existem outras coisas que a gente também pode conversar depois em relação ao planejamento e organização em geral. Então, falando de planejamento e organização, a primeira coisa é a gente entender o que é o planejamento e o que é a organização. O planejamento, ele visa simular o futuro desejado, que é um processo permanente, contínuo, e a organização coloca esse planejamento na prática. Então, define o que a gente precisa realizar, quais as responsabilidades que a gente vai atribuir isso, além de distribuir os recursos disponíveis. É muito importante que a gente entenda que a cada... muito do que eu li, eles sempre puxam para agora na virada de ano, né? Mas eu acredito que é importante a gente não fazer este planejamento, essa organização, só ao final de cada ano vigente. Então, eu acredito que 3 em 3 meses, talvez menos, depende muito do fluxo, de como a gente controla, né, o nosso negócio, da gente sentar e reavaliar se o nosso planejamento e a nossa organização estão andando conforme o que a gente gostaria, ou se precisa, né, de alguma alteração, de algum alinhamento diferente. Então, fica aí a dica para vocês que não façam só agora, né, para começar 2025, mas sentem lá por janeiro, talvez fevereiro, né, dependendo muito do fluxo, olhem novamente, vejam o que vocês podem atribuir melhor, o que vocês podem diminuir, talvez que não seja tão importante ou que precise ficar para depois porque é algo mais importante na frente. Então, vão tentando se organizar conforme é o fluxo de vocês. Tá? Cada uma sabe como é o seu negócio, então fica um pouco mais fácil. Por que é importante a gente planejar e organizar a nossa empresa, os nossos negócios, principalmente nos dias que a gente se encontra, né? Porque eles vão auxiliar no desenvolvimento dele. Então, a gente tem a clareza, já acredito que a maioria de vocês, que muitas vezes, né, até temos alguns trabalhos sobre isso,
o empreender se torna um pouco mais complicado, né, no dia a dia, porque quando a gente fala do empreender no papel, é lindo, é maravilhoso, é uma caixinha cor-de-rosa, enfim, todas as coisas positivas. Mas quando a gente vai empreender e tirar essas nossas ideias do papel e de fato vivenciar, a gente entende que não é tão fácil assim, que existem muito mais coisas que vão pesar e que talvez venham numa maré contra o nosso negócio, que podem acabar nos quebrando nesse caminho. E aí, se a gente acabar quebrando, a gente perde o nosso fluxo, né? A gente perde o nosso objetivo final, assim. Então, é importante que a gente consiga ter esse planejamento, essa organização exatamente por isso. Porque vão ocorrer essas intercorrências no meio do caminho e a gente precisa estar preparado ou melhor organizado para que isso aconteça e isso não nos balance tanto. Então, a gente tem uma cartinha na manga para conseguir sobreviver a isso. Então, no final de cada ano, ali a gente consiga observar os nossos pontos fortes, os pontos fracos, né? E aí a gente estabeleça os objetivos e as metas. Quando a gente fala de objetivo e de meta, o objetivo é algo bem amplo, bem geral. E a meta, ele já é mais específico, né? Mais centralizado. Então, eu vou usar o meu exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho hoje, né, 2 negócios que eu estou desenvolvendo. Então, eu revendo joias da Bela Era e estou agora, há um pouco menos tempo do que eu revendo joias, revendendo produtos de sex shop também. Tá? Isso é com a minha amiga. A revenda de joias é sozinha. Nós estamos ainda organizando como a gente vai tirar algumas ideias do papel, o que seria melhor, o que seria mais vantajoso para a gente. Nas joias, eu tenho um pouco mais de segurança, porque eu revendo as joias para uma empresa, eu tenho uma comissão organizada, eu tenho treinamentos de vendas, por exemplo, eu tenho materiais prontos para essas revendas, eu tenho um grande estoque. Então, as coisas para mim são um pouco mais fáceis, porque eu não preciso ter essas preocupações em específico. Mas quando eu falo do sex shop, eu preciso ter mais organização ainda, porque eu preciso adquirir os produtos, eu preciso precificar esses produtos, eu preciso divulgar os meus produtos, eu preciso revender os meus produtos. Então, eu tenho que fazer todos os papéis do meu negócio, como é a maioria de vocês, né? Pelo que eu já conheci, já conversei com em vários eventos, então a maioria, inclusive a grande parte nem compra esses produtos para revender, mas produz eles, o que também se torna, né, um pouco ainda mais complexo, porque a gente também precisa pensar nessa matéria-prima para essa produção, essa organização dessa matéria-prima. Então, é um pouco maior ainda. Por isso que é importante que a gente tenha esse objetivo e essa meta delimitado, para que a gente saiba aonde a gente quer chegar e tenha clareza de como a gente vai chegar lá. Falando do meu objetivo, então, por exemplo, nas joias. Eu tenho um objetivo para o ano que vem, que eu preciso vender, tá? A partir de março, eu também coloquei esse outro objetivo por questões minhas, no mínimo 5 mil reais, tá? Esse é meu objetivo. Então, vender a partir de março, ali pelo menos 3 meses consecutivos, então março, abril e maio, 5 mil reais em joias, tá? Não estou pensando na minha comissão, estou pensando no valor cheio de venda. Então, eu preciso vender 5 mil reais. Quais são as metas que eu desenvolvi para chegar nesses 5 mil reais? Então, por exemplo, uma das minhas metas é, eu preciso ter uma cliente diferente a cada 3 dias, por exemplo. Tá? Enfim, essa é uma meta minha. Como que eu vou ter essa cliente? Eu vou pedir uma indicação? Pode ser, é uma meta. Então, eu vou ter essa minha cliente a partir de outra cliente, beleza? Eu vou ter a minha página no Instagram, né? Que ela ainda não existe. Nesse momento, a Aline deve estar querendo me matar, mas enfim, né, vamos deixar abaixo essa parte. Vou trazer as minhas vendas para dentro das redes sociais, para dentro do Instagram, porque hoje eu revendo no porta a porta. Então, eu vou, visito a cliente, ou me junto com a cliente
para tomar um café, ou elas vêm até a minha casa. A gente vai organizando conforme a disponibilidade delas e a minha. Mas eu quero melhorar isso também. Eu quero expandir isso de uma maneira em que eu consiga mais clientes e que eu consiga virar melhor essas vendas, né? E alavancar elas. Então, o meu objetivo é esse. E as minhas metas para chegar nisso foram delimitadas assim, tá? Que mais? Vamos ver. Deixa eu passar aqui. Como que a gente pode planejar, então? Montando um planejamento estratégico. Então, a gente pode usar a ferramenta SWOT ou FOFA, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, falar um pouco sobre ela. Controlar o fluxo de caixa entre entradas e saídas, pode ser por meio de um livro caixa, né? E depois eu vou mostrar um exemplo também de livro caixa. Pode ser planejando os pagamentos e recebimentos por uma planilha de controle, que é o nosso foco principal, essa planilha aqui. Vou apresentar a minha planilha para vocês, tá? Para a gente poder ter na prática como funciona. E não misturar as contas pessoais com as da empresa, que isso também inclui o estoque, né? Então, esses pontos são os pontos mais importantes que eu acredito que a gente precise ter para começo, tá? É interessante também a gente pensar que montar um planejamento estratégico para uma empresa não é algo que a gente deva pensar que funcione com uma empresa que tem um CNPJ e que tenha, sei lá, 100, 200, 400, 500 funcionários. Não. Um planejamento estratégico vai daquela empresa em que tem uma pessoa só a que tem mais de 1.000 pessoas no quadro de colaboradores, tá? Então, o planejamento estratégico, ele vai fazer com que tudo aquilo que a gente já conversou até agora, a organização, as metas, os objetivos, eles realmente sejam seguidos, realmente corram e a gente consiga alcançar o nosso resultado. Então, montar um planejamento estratégico não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é a coisa mais horrível e difícil do mundo, é super tranquilo, a gente tem ferramentas para isso. Se a gente não tem ferramentas, a gente tem, por exemplo, consultorias, né, podem nos auxiliar. A gente tem pessoas que podem nos auxiliar, então, por exemplo, eu não faço a mentoria, né, com uma das meninas aqui da rede, com a prof, com a Paty, mas a gente pode conversar sobre planejamento estratégico sem problema nenhum, né? Hoje a gente tem acesso com a internet a muitos materiais, às vezes esses materiais não são os mais corretos possíveis, mas eu acredito que a gente precisa pegar referências e ir montando o que vai se adequar melhor para a gente, né? Muitas vezes o que está escrito lá não serve para a gente, e a gente pode remodelar para que se encaixe melhor no nosso negócio. Então, montar um planejamento estratégico é bem importante, é bem interessante. E aí, falando desse planejamento estratégico, a gente pode usar essa matriz aqui, ó. Acho que vocês já devem ter visto em algum momento, né? De repente pela internet, no Instagram também, algum postzinho, a análise da matriz SWOT, tá? Essa análise, ela vai entender o ambiente interno e externo, tá? Da nossa organização, do nosso negócio, e ela vai trazer as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. A gente precisa entender, primeiro, o que são as forças do nosso negócio, quais são as fraquezas do nosso negócio, as oportunidades e as ameaças. Então, a gente tem perguntas específicas que a gente nos faz para conseguir montar essa matriz, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a matriz de um salão de beleza, tá? Então, a gente tem, dentro do ambiente interno, as forças, a localização do ambiente, a variedade de serviço e o ambiente agradável. A localização é o fácil acesso, a boa visibilidade. A variedade do serviço é que temos não só o corte, mas a coloração, a manicure, a pedicure. Agora, bastante temos também aquelas questões de extensão de cílios, né, os alongamentos. O ambiente agradável, que é planejado para oferecer uma experiência, então, incentiva a fidelidade, a recomendação. Então, por exemplo, quando tu vai lá no salão, ganha um cafezinho, ganha uma bolachinha, tudo isso te traz para dentro daquele ambiente e te torna mais acolhida. Isso te dá uma sensação de pertencimento àquele ambiente, uma sensação de segurança. E aí isso reforça que aquele ambiente é bom, que ele é agradável, que ele te traz coisas boas e te dá ainda mais
incentivo para o teu retorno a esse ambiente. Então, isso colabora bastante. Quais são as fraquezas do meu ambiente interno? A capacidade limitada do atendimento, então eu não tenho uma equipe tão grande, por exemplo, sou só eu e mais uma pessoa, sou só eu dentro do salão. Então eu tenho vários serviços, mas eu tenho um tempo limitado, para poder atender, para poder agendar esses clientes. Tem um espaço pequeno, então o meu espaço não comporta muitas vezes eu ter duas, três pessoas ao mesmo tempo, por mais que eu tenha, por exemplo, uma equipe. Então isso acaba me dificultando expandir ainda mais o meu negócio. Falando do ambiente externo, eu tenho as oportunidades, então a segmentação, por exemplo, então novas áreas surgem, tá? Por exemplo, a micropigmentação, o alongamento, e é possível optar por uma área e se tornar especialista. Então, eu tenho lá, por exemplo, um salão que é só de lashes, né? Por exemplo, espaço lashes. E aí, esse espaço lashes, ele é responsável só por colocar cílios, fazer aqueles alongamentos, né, dos cílios. Tranquilo, é uma oportunidade que eu enxerguei no meu ambiente externo de ter um lugar somente para isso e não trazer isso para dentro do meu ambiente interno. Entendi que seria melhor assim, mais rentável assim. Parcerias estratégicas. Então, estabelecer essas parcerias com fornecedores e outros profissionais para atingir uma quantidade maior de clientes e criar promoções colaborativas. Essa parte importante, quando a gente fala de parceria estratégica, a Aline sempre reforça para a gente o quanto é importante, o quanto é fácil, tendo acesso à rede, a gente conseguir formar e fechar parcerias estratégicas com outras mulheres que tenham serviços diferentes, né? E eu desafio até vocês a saírem de ramos parecidos. Pensem no que vocês poderiam formar de parcerias, isso já foi uma provocação da Aline em um dos nossos eventos, tá? O quanto a gente consegue, Empreendedoras em Rede, se não me engano, foi o nosso evento em que ela fez a provocação. O quanto a gente consegue pensar em uma parceria, fechar essa parceria com uma empreendedora, com uma colega, por exemplo, uma amiga, que não tenha o mesmo ramo, que não siga, né, a sua empresa, o seu empreendimento no mesmo ramo. O que a gente poderia fazer com isso? Quantas parcerias a gente poderia ter? Ah, mas eu não sei, acho que não vai dar certo. Pensa o que poderia ser feito, como poderia ser feito e por que tu quer fazer. Então, é importante sempre se questionar, tá? O porquê, o como fazer. Então, o que fazer. É importante que a gente consiga entender isso para a gente conseguir desenvolver, de fato, essa parceria. E aí, desenvolvendo essa parceria, a gente consegue fortalecer a minha marca e a marca da outra pessoa. Porque quando a gente coloca isso para dentro de uma parceria, isso se torna algo no mercado que é mais sólido. Porque essas parcerias que vão se fechando, elas vão fazendo com que os meus clientes e os clientes da outra pessoa também se cruzem. E aí vão se fortalecendo, porque eles não vão levar uma marca, eles vão levar duas marcas quando eles falarem. E é importante a gente também manter o cuidado de que essas parcerias precisam ser bem pensadas, porque se uma marca não for tão sólida e acabar acontecendo alguma coisa que não seja tão positivo, leva respingos na nossa marca também. Então, é sempre importante a gente pensar para fazer essas parcerias, para a gente conseguir, de fato, alavancar, mas sempre pensar bem no que, por que, como a gente pode fazer, estruturar isso. Não ser uma parceria lá louco que dure 1, 2 dias e pronto, tá? As ameaças no ambiente externo, a concorrência local. Então, apesar de ser uma ótima localização desse salão, existem outros salões ali na região, por exemplo, que se tornam concorrentes diretos. Ou as tendências de mercado, né? Que tem sempre novos serviços surgindo. O serviço de beleza o ramo, né, da beleza é um ramo que não para nunca, então a gente está sempre em constante evolução, mudança, a gente acrescenta muitas outras coisas, isso vem crescendo cada vez mais, né? E esses clientes podem optar, então, por um outro serviço oferecido lá por outro salão. Então, isso também pode acontecer e é totalmente normal. Então, pensem, estruturem
vão se fazendo perguntas que possam levar vocês a montar a matriz SWOT do negócio de vocês. Então, pensem no ambiente interno. Quais são as forças desse ambiente interno? O que podem ser as minhas forças? O que podem ser as minhas fraquezas, as minhas dificuldades dentro do meu negócio? No ambiente externo, qual a minha oportunidade de alavancar, de mostrar ainda mais o meu negócio? E a minha ameaça, né, no ambiente externo? Qual é a minha maior ameaça? Vamos voltar e vamos falar sobre, então, o controle, né, controlar o fluxo do caixa, as entradas e as saídas por meio, por exemplo, de um livro caixa. Esse aqui é bem simples, tá? É bem, acredito, voltado mais para a área, assim, das pessoas que lidem mais com contabilidade mesmo, ou que tenham uma empresa, né, enfim, mas a nível de conhecimento. Então, a gente teria, tá? Acho que aqui vocês conseguem ver meu mousezinho. Então, aqui a gente teria essa estrutura assim, ela pode ser feita geralmente é um livro mesmo, tá? Mas pode ser feito em um Excel também. Então, a gente tem a data do fato que ocorreu, tá? A gente tem um histórico, se foi um débito ou um crédito, uma entrada e uma saída, né? Aí, o saldo que temos ali. Então, por exemplo, aqui no dia 1º, saldo do mês anterior, R$200. Aí eu tive o recebimento, né, de uma fatura de 500, consequentemente, hoje eu já tenho 700. No dia 6, eu tive a compra de materiais para o meu estoque. E aí eu tive um crédito de 300, ou seja, uma diminuição no meu valor. Eu tenho hoje R$400 de saldo, em caixa, né, que a gente costuma chamar. Dia 10, eu tenho uma venda de mercadoria. Então, eu recebo R$600. E eu tinha 400 em caixa, hoje eu tenho R$1.000, tá? Saldo do mês, R$800. E o saldo final é R$1.000. Por quê? Saldo do mês, ele é só aquilo que movimentou dentro daquele mês ali, tá? As entradas e saídas ali do fim positivas, né? E o saldo final é também o saldo que já tinha dentro do meu caixa. Tá? Então, isso é bem básico que a gente pode fazer para qualquer negócio também, bem tranquilo de fazer. Tá? Então, os lançamentos ali de entrada, de saída. Mas, eu quero mostrar para vocês esse aqui. Planejamento do pagamento e do recebimento por uma planilha de controle. Eu já fui aquela pessoa que fez, sou ainda, tá? Em vários momentos, a pessoa que faz a anotação do que vendeu, para quem vendeu, o valor que vendeu, no meu caderninho. Então, vocês podem já ter me visto aí no Empreende e Mostra. E eu levo meu caderninho, levo minha canetinha e eu anoto. Geralmente, às vezes, também tiro foto do código, do preço ali para ser um pouco mais rápido, mas eu anoto o nome e a data. Por quê? Eu acredito que esse meu caderninho, ele serve de base para eu montar minha planilha depois. Hoje ela já é montada, tá? Eu trouxe um recorte dela desse mês, mas ela tem montada em outro lugar todos os meus meses de venda que eu acompanho. E o que é interessante nesse momento? Eu acompanho a minha evolução nas vendas, tá? Porque a partir disso eu vou conseguir, por exemplo, conseguir montar o meu objetivo para o ano que vem. Porque eu entendi que há essa possibilidade, não vendi desde janeiro, então eu não sei, né, como que vai ser esses meses para mim, de janeiro e fevereiro, se vai ter uma baixa ou uma alta nas vendas, mas eu consegui melhorar e entender, por exemplo, que eu preciso para novembro de 2025 ter um dinheiro em caixa que eu vou usar para comprar peças da Black Friday e vou revender elas depois por um preço um pouco melhor do que a Black Friday, um pouco mais alto do que a Black. Essa é uma estratégia que eu montei já para novembro do ano que vem. Eu sei que eu preciso ter esse dinheiro em caixa porque eu quero melhorar esse aspecto, que eu não consegui desenvolver vendas no mês de novembro, foi correria de fim de semestre, eu estava bem envolvida e não não vendi quase nada. Para quem vendia muito, eu vendi esse mês, se não me engano, acho que a gente vai olhar ali, se não me engano, eu vendi R$1.000, 1.600. Para mim, R$1.000 não é nada, em joia, sabe? Então, para mim foi um mês nada positivo. Consegui pagar as contas que tinham ali, mas não foi suficiente. Preciso melhorar ainda mais. Então, para o ano que vem, eu já pensei como eu quero fazer e o porquê eu quero fazer isso.
Então, eu já tenho essa estratégia. Outra coisa, eu não montei um planejamento que eu quero montar sobre as minhas clientes. Então, eu tenho ali o número do anel das minhas clientes, as peças que elas mais compram, o que elas gostam de comprar. Então, eu sei que, por exemplo, a minha irmã, tá? Ela usa o anel tamanho 15. Eu tenho que ter todo mês um anelzinho tamanho 15. Como geralmente ela gosta de um anel mais delicado, com algumas zircones, com algo mais simples, com um coraçãozinho. Então, pensando nos estilos de como ela gosta, eu penso como vou pegar peças para ela, para deixar engatilhado a ela. Por exemplo, a minha colega de trabalho, tá? A minha colega usa um anel tamanho 29. Eu tenho sempre ali pelo menos, 29. Eu posso não vender para ela, mas eu tenho dentro da minha pasta. Então, eu tenho anéis do tamanho 15 ao tamanho 29. Porque eu sei que eu preciso ter pelo menos um para mostrar para minha cliente que eu estou pensando nela, que eu entendo qual é o tamanho dela e que eu quero que ela, se pelo menos ela não compre, ela veja que eu estou me importando em ela ser minha cliente, mostrando o reconhecimento dela. Então, mais uma outra estratégia que eu tenho de venda. Além disso, deixa eu mostrar, vou mostrar os meus planejamentos aqui. Antes deles, eu quero mostrar isso aqui. A entrada e a saída. Eu acredito que seja tranquilo esses dois conceitos, mas para a gente ter mais claro ainda. Então, a entrada é todo aquele valor por dinheiro, Pix, cartão, que vai entrar no caixa da empresa, tá? O nosso caixa, que são as receitas. E a minha saída é todo aquele valor também, por dinheiro, Pix, cartão, que sai do caixa, que são as minhas despesas. Deixa eu mostrar agora a minha planilha para vocês entenderem como eu organizei ela. Acho que vocês vão parar de me ver. Não sei. Não sei se estão me vendo ainda. Cadê meu... Esqueci de abrir a planilha antes. Ai, 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 ai. Vocês conseguem visualizar aí? Sim, tá compartilhando aí. Tá. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, essa foi a forma que eu encontrei de organizar as revendas da Bela Era, tá? Então, eu tenho aqui o movimento das joias, revenda Bela Era, o meu mês, o meu saldo em caixa do mês anterior, tá? E aí, aqui eu tenho os meus lançamentos, a data, o meu histórico, então, se foi ali uma venda, eu também anoto as pessoas, porque daí eu tenho, lá na outra planilha, eu tenho uma abinha de cada pessoa que comprou comigo, com todos os seus valores. Porque assim, quando eu comecei a revender, eu revendia até o dia tal, né? A pessoa tinha que me fazer o Pix, por exemplo, se fosse as pessoas conhecidas. Quando eu comecei a expandir isso, não dava para ser só mais no caderninho, né? Na planilha. Eu precisaria, então, ter o cartão. Configurei a maquininha no meu próprio celular e ando com ela para cima e para baixo. Mas eu senti uma necessidade ainda de continuar com algumas clientes do meu caderninho. E para isso, eu precisei me organizar financeiramente, né, com o meu valor que eu recebi das joias, e manter um valor no meu caixa. Então, eu sentei, organizei o que eu tinha dos meus valores recebidos, das minhas comissões, e o que eu poderia deixar girando para poder suprir essas necessidades. E se por um acaso alguém não me pagasse, da onde eu tiraria esse dinheiro para não comprometer a minha renda mensal. Então, eu fiz aqui, em outubro eu tinha, de outubro para novembro, tá? R$500. Fiz as minhas vendas, então, ó, fiz uma vendinha no dia 23, para Mari foi uma permuta de 345, tá? Então, esse valor aqui, eu sempre deixo assim, porque seria o valor que eu tenho que pagar
quando eu for acertar as minhas joias. Claro que lá as gurias tiram os 30% que eu tenho de comissão, mas tem outros bônus também, então isso às vezes é um pouco menor, né, na maioria delas. Mas essa permuta eu ainda mantenho aqui para entender o que entrou no meu caixa, tá? Mesmo que eu não vá receber de fato, eu mantenho ela aqui. Depois eu vendi em dinheiro, vendi no Pix de novo, vendi no cartão. Quando eu vendo no cartão, eu tenho um valor que eu preciso baixar depois das minhas taxas da máquina de cartão, tá? É uma maquininha barata, entre aspas, porque é no celular ali, mas ele também tem um custo para conseguir processar essas vendas. Então, eu deixo já o valor dela ali, conforme mostra o extrato lá do meu aplicativo, tá? Então, aqui coloquei o valorzinho dela. Fiz venda em dinheiro. Toda vez, e aí fechamos isso aqui, ó, 1929,20. Toda vez que eu vou acertar as joias, eu preciso colocar o meu carro no estacionamento. Por quê? Primeiro, porque eu não gosto de estacionar. Tá? Tenho pavor de estacionar no centro, na rua. Segundo, porque eu tenho medo que leve o meu carro. Mentira, tu não sabe fazer baliza. Sim, eu não sei fazer baliza. Na verdade, até sei. Mas é que como o meu carro não tem direção hidráulica, é horrível fazer baliza. É péssimo. Mas a hora da princesa vai chegar, então, enquanto isso, eu vou pagando o estacionamento. Fora também que os guris são uma gracinha, e aí eles sempre me atendem muito bem. Aí eu coloco no estacionamento. Então, eu tenho já esse valor todo mês que eu sei que eu vou ficar no estacionamento. Às vezes dá um pouco menos, mas entre a maioria das vezes, né, dá R$20 de estacionamento, que eu fico ali uma manhã no centro. Tenho a gasolina, que mais ou menos eu coloco esse valor como se fosse... eu faço a média do meu carro, entendo mais ou menos o que eu gasto. Por exemplo, quando eu vou para a universidade, quando eu vou para Boca do Monte, porque meu namorado mora lá. Então, faço essa média do quanto eu gasto para entender quantos eu fui, quantos eu não fui, e o que eu gastei nesses lugares mais longe. Fiz a média do quanto eu gasto da minha casa para a empresa, para entender também, né, quanto é meu deslocamento diário para lá. E esse restante eu mais ou menos organizo para entender as minhas clientes. Eu não tenho nenhuma cliente que mora em Camobi, por exemplo. Então, né, se fosse, teria que ser um pouquinho mais elevada ali, talvez a média. Mas coloco uns R$100, que eu acredito que é o que eu gasto ali. Ah, mas tu não faz isso durante o teu dia, nos teus encaixes de horário? Sim, eu faço. Mas esse valor de gasolina, isso que eu nem coloco também no desgaste, né? É o que eu gasto de fato para ir até minha cliente. Por mais que eu esteja dentro do meu dia encaixando muitas vezes numa passada, às vezes é uma rua que eu dobro mais. Às vezes é uma quadra que eu ando que não seria habitual para mim. Então, tudo isso tem um gasto. E eu computo aqui também. O presente, por exemplo. Eu dei um presente para essa pessoa, para Ana, tá? E aí eu coloquei ele aqui. Porque eu quero que ele vá também aparecendo nas minhas vendas, mas que eu entenda que é um presente para fulana e que esse valor saiu de dentro das joias, mas também vai computar no meu saldo final, porque ele vai diminuir o meu saldo do que eu teria, no caso. As taxas da máquina de cartão, tá? Então, essas taxas aqui, muitas vezes, elas não são somadas no mês, por isso que tá alto aqui, dessa venda aqui. Então, ó, vocês viram que eu vendi do dia 23, aí fiz até, na verdade, do dia 23 até o dia 28. Né? Tem um 23 ali embaixo. Mas o dia 23 é o dia 28, né? E aí eu coloquei do dia 21, que foi quando fez o fechamento, no caso, daquelas taxas, e eu lancei aqui. Então, o que eu teria de saldo ali final é 1.449,92. A partir disso, eu sei que eu preciso tirar a comissão, né? E depois repassar esse valor para lá. Cada uma vai entender como é melhor para vocês. Então, façam, por exemplo, essa planilha aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês o modelo inicial para vocês criarem outras diferentes. Eu sou muito chata e eu gosto de criar as minhas planilhas. Eu tenho planilha para tudo que é coisa, que nem grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo para cada coisa. A Aline, né, deve me odiar, mas eu gosto assim. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp para cada coisa, eu tenho um caderninho para cada coisa, eu tenho uma planilha para cada coisa e eu funciono assim. A minha planilha aqui, eu
comecei num modelinho e já fui desmistificando ele, né? Trocando ele de lugar, porque eu achei que ficaria melhor assim. Eu aplico fórmula nela para também me facilitar a vida, né? Aqui eu gosto do Google Planilhas, porque eu acho que ele é um pouco melhor que o Excel em relação a isso. Então, também faço essas modificações que eu preciso. Se vocês têm um negócio em que não precise tirar uma comissão, vocês não precisariam pensar que existe mais tal valor. Ou eu poderia, por exemplo, colocar aqui um valor, um percentual da comissão, e fazer um cálculo em que ele já me deu que eu, de fato, precisaria entregá-la para as gurias. Então, também poderia ser. Tudo depende muito de como é o negócio de vocês e de como vocês vão se organizar, tá? Mas é um modelinho para que vocês tenham esse controle. Porque às vezes a gente vende uma coisa e daí a gente pensa, não, a fulana vai me pagar tal dia, daí eu vou só mandar lá no WhatsApp para ela e tá bom. E aí a fulana nunca mais paga e tu nunca mais lembra que a fulana tem que pagar. E aí muitas vezes esse dinheiro não entra e tu nem sabe que tu gastou com o material, com o produto, que teve essa saída desse produto. Porque para ti, tu não tem nada de registro. Então, esse registro é importante exatamente por isso. Controlem tudo que entrar, tudo que sair, tá? Mantenham isso mais afiado. Ah, mas eu não consigo fazer aí todos os dias alimentar minha planilha. Não precisa alimentar todos os dias. Marca um dia na tua semana, 10 minutinhos que tu tenha. Ah, eu gosto do meu caderno. Anota no teu caderno, 10 minutinhos tu joga pra planilha. É muito ruim a planilha? Faz só no caderno, então. Monta ali no caderno, entrada e saída. Eu acho um pouco mais complicado. Mas, se vocês acham melhor, pode ser feito assim, né? No caderninho. Entrou, saiu, tal dia, tal valor. Tranquilo. No final, vocês vão fazer a soma e vai dar na mesma coisa que uma planilha. A ideia é só facilitar e fazer com que vocês tenham mais à mão, né? E mais fácil na planilha. No Google, por exemplo, vocês têm no celular. Então, vocês podem preencher no celular ali, uma vez na semana. Seria uma facilidade. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. A planilha de controle, tá certo. É isso, gurias, é isso. De fala isso. Se vocês... Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida em específico, a gente pode... Vou parar minha apresentação, tá? A gente pode conversar, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida em específico agora, se vocês pensarem depois, tiverem alguma ideia, queiram validar, a gente pode conversar também. Se vocês tiverem interesse naquela questão que eu falei do planejamento estratégico também, a gente pode conversar sobre isso, né, para me dar umas ideias para vocês de como vocês podem montar, de como é que a gente pode organizar isso. Não é nada difícil, tá? É tudo bem tranquilo, é bem fácil. Eu não tô falando porque eu faço isso, enfim, mas é porque é tranquilo mesmo. É fácil mesmo, a gente tem vários materiais que também podem auxiliar, posso ajudar vocês com isso. E é importante a gente ter esses controles, principalmente para a gente não se perder, né? Então, como a gente conversou ali na questão de planejamento, de organização, a gente sabe que vão ter intercorrências nesses meios. Então, a gente sabe que nem tudo que a gente planejar vai dar certo, nem tudo que a gente organizar vai sair como foi que a gente colocou no papel. É normal. Isso é viver, né? A vida, ela vai acompanhar esse nível, daí as coisas vão dar certo, vão dar errado, vão sair, mas a gente precisa pelo menos tentar manter isso para que as coisas fluam e a gente receba esses retornos positivos com uma melhor taxa de adesão mesmo. Então, vamos organizar isso para que vocês consigam olhar de onde está vindo as coisas. Então, olhar como isso está andando, como esses fluxos estão chegando na vida de vocês. É isso. Muito bem, vou parar a gravação e aí a gente começa a conversar.